Sejam bem-vindos a mais um episódio do Visão de Jogo Podcast. Eu sou o Eli Robert e no programa de hoje nós vamos estar falando sobre a vitória justíssima do Palmeiras contra o São Paulo, sobre o zagueiro Jackson. Para quem se lembra, ele passou pelo Palmeiras em 2015 e fazer uma leve comparação com os zagueiros que a gente tem no elenco de hoje. Também a vitória na ida da final contra o Novo Horizontino por 1-0 e também, claro, um pré-jogo do jogo de volta de amanhã lá em Novo Horizonte. Curta, se inscreva, compartilha. Vamos para mais um podcast. Esse é o 33º episódio do Visão de Jogo Podcast. Vamos começar com Palmeiras e São Paulo, fazer uma análise visual primeiramente aqui. O que foi de positivo nessa partida que eu enxerguei? Eu vi um Palmeiras marcando melhor. Eu venho criticando bastante a questão da marcação do Palmeiras e ainda não está perfeita, obviamente que não. Mas a marcação, eu acho que nas 3 zonas do campo, o Palmeiras conseguiu fazer bem. Não deixou a bola com o São Paulo com a bola, melhor dizendo, levar tanto perigo do que, por exemplo, no jogo da fase de grupos, onde o São Paulo teve várias chances de fazer o gol. Outro ponto positivo que eu vi foi na questão da aproximação dos meias com os atacantes, da questão do Maurício, do Alan, junto com o Vitor Roque e com o Flaco Lopes. Tiveram uma aproximação melhor, né, maior e melhor, e consequentemente fez com que o Palmeiras tivesse mais oportunidades, não exatamente oportunidades de gol, mas oportunidades de criar essas chances de gol, porque essa aproximação é justamente o que eu mais peço aqui, porque jogadores qualificados próximos um do outro saem jogadas qualificadas, consequentemente mais chances de se fazer o gol. Foi o que aconteceu nesses pontos positivos que eu analisei aqui entre Palmeiras e São Paulo. Na questão negativa, no ponto negativo que eu vi aqui, foi o Palmeiras de novo, novamente, e para mim é uma crítica, tem sim que ter a bola. O Palmeiras não tentou ter a bola e, consequentemente, sofreu por isso. Uma coisa é você não ter a bola e se defender muito bem a ponto de não correr riscos. Ainda que o Palmeiras tenha sido melhor nessa marcação, ainda assim correu riscos, certo? Até porque o São Paulo ainda teve a questão do pênalti, né? Teve a questão do pênalti, que o que foi marcado não foi pênalti, mas anteriormente, pela regra, foi. Então, assim, ficou elas por elas nessa questão. Então, assim, eu acho que o Palmeiras tem que melhorar ainda nessa questão da marcação. E sim, só que, principalmente, ter a bola. Ter a bola. Um dos motivos pelo qual a marcação do Palmeiras não é tão boa hoje, ainda que esteja melhorando, é também a falta da posse. É a falta da posse de bola. Então, eu acho que é um ponto, sim, a se pensar. O Abel ter essa iniciativa de tentar ter mais a bola, com mais controle do jogo, certo? Não é a posse de bola na defesa, é a posse de bola para controlar o jogo, para se ter chance de ter gol a partir da posse. Vamos para as estatísticas? Vamos olhar aqui as estatísticas dessa partida. O Palmeiras, primeiro que esse jogo, até achei em números, né, muito parecido com o da fase de grupos. A questão da posse de bola do São Paulo ter sido maior que o Palmeiras. Aí, quando você vai olhar as grandes chances, já tem uma diferençazinha. O Palmeiras teve mais do que o São Paulo, mas em finalizações foi igual. Passes, novamente, como eu falei, parecido com o da fase de grupo. São Paulo, na fase de grupo, teve 500 e tantos passes contra 200 do Palmeiras. Aqui já deu uma equilibrada um pouco maior, mas sim, há uma diferença até que grande. Se for parar para analisar aqui, 447 passes contra 308. É iniciativa, é consequência do jogo também, porque talvez se o São Paulo abrisse o placar, talvez o São Paulo ficasse menos com a bola. Também é uma questão que a gente tem que analisar também em cima desse ponto da fase do jogo, né, da consequência do jogo. Mas foi o que aconteceu. Uma questão que eu vi aqui, o Palmeiras usou menos a linha de fundo. Você vai olhar o número de cruzamentos, não foi um alto número de cruzamentos. Foram 7. Dos 7, o Palmeiras acertou 3. A tal da eficácia foi boa nessa questão aqui. Mas o Palmeiras não usou muito a linha de fundo. A gente vai olhar aqui depois no mapa de calor e também em números não teve muito cruzamento. Você vê que até em números de passe no terço final e passes longos foram baixos do que o comum desse time do Palmeiras. Não foram altos. Ou seja, o Palmeiras tentou de fato neutralizar o São Paulo quando tinha a bola e quando não tinha a bola tentava também marcar um pouco melhor. E marcou. Nas 3 zonas do campo, na minha opinião, marcou sim melhor do que o São Paulo. Já no mapa de calor, uma questão que eu acho que na hora que a gente bater o olho aqui, vocês vão olhar, já vai ver que mais da metade do time está para trás do meio de campo. Isso com certeza não é bom, jogando em casa contra o São Paulo, que não é essas coisas. O Palmeiras teve o Gustavo Gomes, o Murilo, o Marlon, Kelvin, Piquerez e o Maurício com um posicionamento médio atrás do meio campo.
certo? Você vê como o Maurício definitivamente foi assistente do Piquerez, que eu sempre repito aqui, todo podcast, eu quero parar de falar isso, mas não tem como parar porque continua sendo. Jogo após jogo, ele é assistente do Piquerez. E o Andrés, ainda assim, que um posicionamento no meio, praticamente na linha do meio campo, mas ainda assim muita ação defensiva. E eu repito, o Palmeiras é melhor do que o São Paulo, muito melhor do que o São Paulo, muito melhor que a maioria dos times do Brasil, né? Tem sim que jogar pra frente, tem sim que jogar de maneira ofensiva. Vem ganhando, ótimo, não vem jogando tão mal como ano passado, como no começo do ano, certo? Um dos motivos, inclusive, é a repetição do time. O Abel definiu esse time nesse momento como titular, tá repetindo, tá jogando, dando entrosamento para esses caras. É um ponto que facilita nas tomadas de decisão, porque os jogadores estão jogando juntos, eles basicamente entendem já por um raciocínio lógico o posicionamento de cada um. Então, facilita, tanto para jogar quanto para marcar também, né? Então, só que é uma coisa que não pode acontecer isso, um posicionamento mais da metade do time para trás do meio de campo, contra o São Paulo. Então, assim, saiu na frente, fez 2-0, tá, beleza, mas dá para se ter a bola, dá para se posicionar o jogador fazendo uma marcação mais à frente, certo? Como eu falei, o Palmeiras marcou melhor nas 3 zonas do campo, mas ficou marcando muito para trás também. E aí é por isso, esse é o motivo desse posicionamento médio dos jogadores estarem tão recuados, né? E mais outro problema aqui que se nota, também visualmente é fácil de olhar, o time pensa à direita, né? Você vê que fazer uma divisão aqui é Vitor Roque, Andréas, Flaco e Alan, tudo para a direita, certo? Só pela esquerda, o Maurício e o Piquerez. E para trás do meio, um posicionamento médio para trás do meio, ou seja, toda a jogada ofensiva recai à direita. Para cair para a esquerda, pequenos momentos, né? Pequenos momentos ali de uma virada de jogo ou de uma oportunidade muito clara de se ultrapassar ali pela esquerda. Caso contrário, a jogada inicia, se constrói e finaliza pela direita, né? Então, esse é um problema também que na partida contra o Novo Horizontino se repetiu e eu vou estar falando aqui também. Mas, de modo geral, Palmeiras e São Paulo foi isso. Não dá para se cobrar muito mais coisa também a respeito desse jogo, desse time, porque recai no que eu sempre falo e muitas pessoas dizem também, que é sobre a capacidade e a vontade do Abel em fazer diferente. Ele não quer, mas nada me proíbe de falar também o que eu quero, certo? Ele faz o que ele quer, fala o que ele quer e a gente daqui fala e faz o que a gente quer. Então, assim, eu imagino o Palmeiras muito melhor se tivesse mais a bola, se tivesse criando mais chances. Beleza, mas os dois jeitos estão dando resultado, dão um resultado, né? Basicamente, o jeito que eu falo, o que eu imagino, não é utopia, mas a gente não está vendo, né? A gente não vê acontecer. Mas eu acho que daria resultado. E esse jeito que o Abel faz, dá resultado, está dando resultado nesse momento, mas é muito arriscado. Porque é jogo dependente de uma bola só, é uma marcação que não tem uma marcação tão forte, então assim, fica meio que é um time que é montado para ter a bola, mas não tem. E quando tem, não consegue criar números de chances, não consegue retê-la a ponto de se defender com a própria bola. É sempre uma posse de bola muito defensiva na parte para trás do meio de campo, e quando se passa do meio é um jogo muito direto. Mas é o futebol, não tem o que fazer, é dessa maneira, o Abel é dessa maneira mesmo, e a gente não pode cobrar, cobrar a gente cobra, mas não pode imaginar também tantas coisas diferentes a ponto dele ter uma mudança tão grande assim. Vamos passar aqui para um outro assunto, antes de ir para a partida contra o Novo Horizontino de ida. Falar sobre o Jackson. Eu falei no início que a gente já está falando sobre o Jackson. Para quem se lembra, foi um zagueiro que passou em Palmeiras em 2015, né? Só 2015, era para ter ficado mais, só que devido a algumas questões contratuais ele não ficou. Ele, para mim, era um zagueiro muito qualificado, cara. Ele jogava... É um zagueiro destro, né? Mas que tinha uma boa saída de jogo, um bom posicionamento. Ele só não era tão veloz, né? Ele não era rápido. Algumas recuperações dele eram mais lentas. Só que ele fez uma dupla muito boa com o Vitor Hugo em 2015. Para quem se lembra, já no Paulistão ele chegou a assumir a titularidade, mas ele jogava já bastante. Era o Vitor Ramos com o Vitor Hugo na época, né? O Vitor Ramos lento demais, muito lento. Fez até um gol contra o Corinthians no Paulistão lá na semifinal, mas assim, um acaso, né? A bola que sobrou para ele. E o Jackson depois, no decorrer do Campeonato Brasileiro, assumiu a titularidade e ficou até o final do ano, até ganhar a Copa do Brasil.
fez gol, bateu pênalti contra o Fluminense, contra o Santos na semi e na final. Foi muito importante pro Palmeiras. Só que aí no final do ano acabou que, acho que devido a questões financeiras, aí eu não sei se o Palmeiras não quis renovar não quis comprá-lo, ou não pôde comprá-lo, ou se o Palmeiras tentou renovar o empréstimo e eu acho que ele era do Inter na época, o Inter não quis renovar. Eu sei que passou esse tempo, ele se machucou, lesionou o joelho, demorou um tempo para voltar, já no Inter, se eu não estiver enganado, ou foi no Bahia, não sei. Mas aí, de modo geral, o Jackson era um jogador muito... Eu gostava muito dele como zagueiro. Era bom pela bola aérea, ofensiva e defensiva, sabia se posicionar, era um zagueiro com boa saída de jogo, inclusive compensava, né, a pouca saída de jogo do Vitor Hugo, que ele é horroroso com a bola no pé. O Jackson era bom, então compensava um pouco essa questão. E também o Vitor Hugo mais forte também, mais rápido do que o Jackson, aí compensava essa questão aí. Era uma boa dupla de zaga que o Palmeiras tinha já em 2015, e aí fazer uma comparação com o Murilo. Eu já vi o Fernando no Insta Verde falando que o Jackson era melhor que o Murilo e tal. Eu acho o Murilo melhor. De modo geral, o Murilo é melhor. O Murilo tá vivendo uma fase instável, né? Só que esse ano já ele já recuperou. E diz muito a respeito o quê? Sequência. O Abel tá dando sequência para ele, definiu ele como titular novamente e tá tendo essa questão da qualidade dele voltando a ser mostrada, tanto defensiva quanto ofensiva, que ele já fez gol nessa temporada. E também pesa muito a questão de falar que um zagueiro está mal, pesa muito a questão defensiva do time, no coletivo. A gente acaba recaindo sempre muito no zagueiro, como recaía no Luan muitas vezes. As falhas coletivas do time sobravam pro Luan. Fez muita cagada, fez. Só que, por exemplo, eu sempre falei, sempre bati no ponto, muitas vezes que a culpa recaía no Luan, como foi no Mundial contra o Tigre, lá do México, lá, o primeiro Mundial de 2020, onde o Palmeiras, que foi disputado em 2021, onde o Palmeiras perdeu, né, de 1-0, o Luan fez aquele pênalti. Só que todo mundo ficou batendo no Luan. O Luan cometeu pênalti, Só que ninguém lembra, eu acho que agora passou o tempo, ninguém lembra mesmo, que o Gustavo Gomes foi fazer uma marcação individual lá na linha de fundo, praticamente sem necessidade alguma, que o time inteiro estava postado, tomou um drible, sofreu para voltar, né, recompor, não teve uma recomposição boa, a bola foi mano a mano pro Luan, o cara passou pelo Luan, teve que fazer o pênalti, porque o cara ia sair na cara do gol. Ou seja, se o Gustavo Gomes estivesse ali, a marcação estaria mais postada, muito provavelmente não aconteceria. Isso é uma questão que eu lembro que eu falava na época, eu tentava comentar lá no YouTube, nos canais e tal, porque eu vi o pessoal falando do Luan e eu falei, caralho, mas vocês estão colocando culpa no Luan, mas não é culpa dele exatamente, ele cometeu pênalti, mas, porra, o Gustavo Gomes saiu sem necessidade alguma para fazer uma marcação individual lá na frente, com volante, com lateral, todo mundo ali atrás. E aí depois também o outro Mundial contra o Chelsea, que a bola bateu na mão dele. Porra, velho, ele não tinha o que fazer. Ele fez uma puta partida. Ele foi o melhor da partida, inclusive, naquela final ali do Palmeiras. Ele e o Dudu jogaram muita bola. Então, assim, foi uma questão. Agora a gente já vai estar vendo os 3 gols que ele fez já pelo Palmeiras. Esse foi o primeiro contra o Flamengo, né? Inclusive foi nesse jogo que ele começou a ser titular mesmo, né? De fato. Que aí ele fez o gol e assumiu a titularidade. Mas ele era um bom jogador. Não acho que ele era melhor que o Murilo. Mas, por exemplo, no futebol... Ele, nessa época, acho que tinha 23, 24 anos, talvez, 25. Hoje, no Palmeiras, ele seria como se fosse o Bruno Fux. É um bom reserva. Um bom reserva pro Palmeiras de hoje. É um zagueiro qualificado, como eu falei, com equilibrado. Um bom zagueiro. Um zagueiro que... Agora, deixa eu pausar aqui, né? Porque não é esse momento que a gente vai estar falando. A gente vai estar falando disso depois. Mas é um zagueiro que eu acho que te daria tranquilidade. Uma eventual lesão, uma eventual expulsão, né? O jogador está suspenso para uma partida decisiva, não seria como foi o Mikael contra o Chelsea, que a gente ficou desesperado tendo o Mikael e Vanderlan do mesmo lado. Seria um jogador que entraria e a gente falava, pô, não é o Gomes, não é o Murilo, mas entraria bem, como o Bruno Fux também, um jogador que dá para se confiar para jogar como reserva. Não titular, mas um bom reserva. Dito isso, vamos passar agora para falar sobre Palmeiras e Novo Horizontino. Primeiro jogo de ida, né, o jogo de ida da final. Pontos positivos aqui nessa partida do Palmeiras contra o Novo Horizontino. Eu vi o Palmeiras criar bastante movimentação, umas movimentações muito boas, que possibilitaram chegadas sem o Palmeiras se expor. O que eu quero dizer com isso? Eu vi um Palmeiras que se movimentou razoavelmente bem,
de maneira que encontrou os espaços, né, na defesa do Novo Horizontino, que marca, um time que marca muito bem e marca do meio para trás, que gera uma dificuldade. Só que o Palmeiras conseguiu encontrar essas chegadas e não se expôs. Por exemplo, diferente do jogo da fase de grupos, que o Palmeiras acabou não acertando nada e se expondo de maneira ridícula, e por isso tomou 4-0, o Palmeiras nesse jogo conseguiu ter essas chegadas, essas movimentações que possibilitaram isso. Aí é onde entra um ponto negativo a partir disso. O Palmeiras teve esse ponto positivo, ótimo, só que aí no ponto negativo eu vejo que o Palmeiras errou muito no último passe. Criava essas movimentações, essas possibilidades, na hora que ia pro último passe, que é um passe onde ia deixar o jogador na cara do gol, ou um passe já próximo de finalização para realizar uma jogada dentro da área com liberdade, é onde o Palmeiras estava errando. Inclusive no segundo tempo teve uma hora que o Abel ficou bravo lá, xingando assim, né? Ficou bravo com o time porque estava errando demais nessa última bola, que é justamente a bola que vai deixar você na cara do gol, com essa possibilidade próximo gol. Então, ficou um ponto positivo pela movimentação e um negativo aí mais na execução, aí culpa dos jogadores, não é culpa do Abel, obviamente, em relação a essa falta da eficácia, certo? Outro ponto positivo é a questão da marcação. O Palmeiras teve de fato uma melhora na marcação, como eu falei, criou essas movimentações sem se expor, é uma melhora na marcação. Não sofreu contra-ataque, que é o jogo do Novo Horizontino, é contra-ataque. O Palmeiras não sofreu contra-ataque do Novo Horizontino. Ou seja, melhorou bem nessa marcação num jogo mais importante, que era a final do campeonato. Teve alguns erros individuais, só que aí é erros individuais, certo? Alguns erros individuais são devido a erros coletivos, sim. A questão do Andreas, que não tinha opção de passe, acabou errando e tal, não sei o quê. Mas, por exemplo, a marcação do Marlon Freitas no pênalti. Ele não tinha necessidade alguma ali de chegar em cima do cara. Era mais fácil ele ter corrido para a sobra. Ele foi e fez o pênalti. O Gustavo Gomes estava inteiro na jogada, de frente ali, né? Não pegou a bola, mas também o Marlon Freitas não precisava ter feito o pênalti. Erros individuais, que podem acontecer, vão acontecer todos os jogos, né? Uns mais graves do que outros, mas podem acontecer. Outro ponto positivo é o Sousa, que ele entrou no lugar do Vitor Roque, e justamente como eu havia indicado, que o Sousa poderia e deveria, na minha opinião, ser o reserva do Vitor Roque, porque pelos lados ele não é um jogador rápido, driblador, construtor, como o Palmeiras aparentemente está querendo ter esse jogador pelo lado, como o Alan, o Arias, o Felipe Anderson, até propriamente o Maurício. É um jogador mais construtor, de passe, drible, passe e até uma chegada à área. O Sousa já é mais finalizador, né? Tanto é que ele fez bastante gol no Palmeiras já, bastante assim, né? Os gols que ele fez, inclusive alguns de cabeça, chegando à área, muito parecido com os do Vitor Roque, né? De chegada para finalizar e tal. Então ele é um jogador que cabe e jogou bem, não jogou mal nessa partida. Que o Palmeiras, de modo geral, não teve tanto, ainda que tenha tido a posse e tal, não teve o volume de tantas chegadas. Mas ele dá a possibilidade de movimentação, de chegada do time. Ele se movimenta muito parecido com o Vitor Roque, e o Abel aparentemente entendeu isso e fez ele jogar nessa posição, que eu acho muito positivo. Já os pontos negativos é que o Palmeiras nesse jogo buscou um número maior de lançamentos pelo alto, né? O Palmeiras, como eu já venho falando, está buscando jogadas sim de contra-ataque, de velocidade, definição rápida, mas pelo chão, o que é um ponto positivo, buscando jogadas pelo chão. Prioriza a qualidade dos jogadores do Palmeiras, que é pelo chão. Agora, nesse jogo tentou muita bola esticada. Nos momentos que o Novo Horizontino exercia algum tipo de pressão, principalmente no campo de ataque deles, né, na defesa do Palmeiras, os caras espirravam a bola. Ou o Gustavo Gomes, ou o Kelvin, ou o Murilo, ou o Piquerez. Espirravam a bola. E até, inclusive, se você for olhar no lance que o Andrés falhou, é um pouco disso, que faltou a movimentação da chegada dos jogadores ali, quando o Novo Horizontino exerceu uma pequena pressão. Aí é diferente, que normalmente volante meia vai querer sair jogando. O Marlon Freitas, o Andrés. O zagueiro já espirra a bola para frente, o lateral já espirra a bola para frente, para se livrar do problema. O meia tenta jogar. E aí nessa que acaba falhando, e aí algum tipo de exagero ao segurar a bola, claro, mas de modo geral, assim, quando você analisa o lance e normalmente a posição desses jogadores que falham, é por causa disso. O meia tenta reter um pouco mais a bola, ou com a bola no pé, ou tocando para um companheiro, mas com a bola no chão. Já o zagueiro, o lateral já espirra para frente, e é por isso que houve essas falhas, e é um ponto para mim negativo dessa partida.
Como eu falei, o Palmeiras errou muito no último passe e, analisando individualmente, um jogador, Flaco Lopes. O que o Flaco Lopes segurou de bola nesse jogo não está escrito. E atrasou jogadas. Tem momentos que você tem que segurar a bola de fato, né? Você segura, prende, retém, para sofrer uma falta ou para o time subir e tal, beleza. Ok, mas não era o caso. Pelo menos no primeiro tempo, 3 ou 4 bolas que o Flaco Lopes recebeu para dar progressão, tocar de primeira ou dominar e já tocar para se apresentar, para fazer 1-2, para próximo da área, ele segurava a bola, atrasava a jogada, aí sofria falta, o jogo parava e tal, tudo que o Novo Horizontino queria. Inclusive, por causa disso, eu acho que o Palmeiras não fez mais gols. Além do gol impedido, que foi ridículo, além disso, para mim, um dos motivos foi esse, porque eu via muita chance de o Palmeiras chegar com mais gente ao gol, se ele tivesse dado continuidade. Mas aí é aquele negócio, né? É o ponto positivo e negativo, porque ele é um jogador que segura bem a bola, tem bastante criação, consegue carregar bem, driblar aqueles driblezinhos curtos com arrancada, mas às vezes há o exagero. Se ele não tivesse o exagero, talvez ele de fato fosse o camisa 10 da Argentina. Mas ele, por causa desse exagero, ele é o Flaco Lopes. Se não fosse isso, ele seria o Messi. Então, assim, tem que melhorar. Dá pra melhorar, porque isso é teimosia, é burrice e tal, mas não vai ser perfeito, né? Ele não vai ser um craque. Não é, porque não é com 25 anos que ele vai se tornar um craque. Ele se tornou um jogador muito bom, inclusive, né? De médio pra bom, mas não vai se tornar um craque. Aí é indiscutível, né? Vamos para as estatísticas. SofaScore. O que o SofaScore nos indica aqui entre Palmeiras e Novo Horizontino? Primeiramente, o Palmeiras, nesse jogo, já teve um controle maior a partir da posse de bola, certo? A gente consegue analisar muito claramente aqui a questão da posse de bola, 72% contra 28%, certo? Só que aí a questão, o Palmeiras, eu acho que teve esse controle e tal, número de passe muito alto, muito por escolha. O Novo Horizontino escolhe dar a bola ao Palmeiras, como foi também no jogo da fase de grupos, certo? É que, como eu falei, o Palmeiras melhorou na marcação, não deu a possibilidade do Novo Horizontino contra-atacar. Por isso que o Novo Horizontino não fez os gols, não chegou. Então, ponto positivo pro Palmeiras aí. Mas eu acho que o Palmeiras pecou alguma coisa em número de cruzamentos. O Palmeiras tentou 22 cruzamentos e acertou só 2. Alguns cruzamentos sem necessidade e outros com necessidade foram errados. Eu acho que aí também dificulta um pouco na chegada do time do Palmeiras ao ataque. Conta também como último passe, um cruzamento necessário. Na maioria das vezes vai ser um último passe, um cruzamento para a área. E às vezes cruzamentos fáceis, né? E os jogadores estavam errando. Tanto o Kelvin, principalmente o Kelvin, mas também o Piquerez. E eu acho que outro ponto ali a se destacar são nos duelos. Eu vi os duelos muito equilibrados. Se você for parar para analisar, 51% ganhos ao Palmeiras e 49% ao Novo Horizontino. Desarmes, 7-7. Duelos no chão, 48% a 52%. Duelos aéreos, 56% a 44%. Dribles, 46%. Aí já tem uma diferença maior de 47% a 62% para o Novo Horizontino. Mas o que eu quero dizer com isso? Como eu falei em relação à marcação, o Palmeiras teve uma marcação melhor, mais em cima, reflete nessa questão dos números aqui dos duelos, né? Tanto na questão defendendo quanto os duelos ofensivos também. O Palmeiras teve esse duelo um pouco mais equilibrado. O que você até pode dizer, mas era para ser melhor que o Novo Horizontino, mas vinha tomando vareio em duelos defensivos, né? Não conseguia vencer os duelos. Estava muito mal, duelos tanto aéreos quanto, mas principalmente no chão, né? Então melhorou. Tá equilibrado, era para ser melhor, mas melhorou. Então é um ponto a se destacar aqui, principalmente porque é uma final de campeonato e é natural que vai ser mais equilibrado, independente contra qual time seja, vai ser mais equilibrado porque o adversário tá dando a vida, né? Ele tá dando a vida, ele não vai ser besta. Pode acontecer uma catástrofe para um lado ou para o outro de sair uma goleada, mas é final de campeonato. É indiscutível. As qualidades individuais dos jogadores acabam se equilibrando em relação à vontade do adversário, que é mais fraco. Isso, historicamente, vai acontecer para sempre no futebol, certo? Um time é muito melhor que o outro, beleza, mas olha as finais dos mundiais, por exemplo, que eu sempre bato nesse ponto. Um time europeu é muito melhor do que o sul-americano, mas chega na final só sai 1-0, 2-1, pênaltis, prorrogação. Ou seja, por quê? O adversário mais fraco tá dando a vida. Então, assim, vai se equilibrar. Aí que tá a questão individual da qualidade dos jogadores, tem que se destacar nos momentos decisivos de último passe, de finalização. Mas não vai chegar com tantas vezes, não vai ter números tão acima do que o adversário. Exceto, como eu disse, em jogos catastróficos para um lado ou para o outro.
Mapa de calor. Vamos para o mapa de calor aqui, analisar o que foi essa partida aqui em relação a... Palmeiras não jogou, na verdade, na minha opinião, não jogou no 4-2-3-1. Para mim foi novamente um 4-4-2, com esse desequilíbrio, com esse time penso à direita, que eu vou estar falando aqui. Vocês conseguem analisar. Só de bater o olho aqui, vocês já conseguem ver. Muito parecido o mapa do jogo contra o São Paulo. Muito parecido, muito parecido. A diferença do Sousa mais à frente, o Vitor Roque estava mais aqui, né, no meio. Mas aqui a gente consegue ver claramente... O Alan, só pelo posicionamento médio, não foi ponta. O Sousa teve o mesmo posicionamento médio do Vitor Roque, exceto na partida com o São Paulo, que ele teve posicionamento mais para cá. Mas como eu falei, o time ficou muito mais para trás, né? Mais da metade do time para trás do meio. E o time pensa à direita, novamente, como eu falei. Andréas, Flaco e Alan, totalmente para a direita. E aqui ainda que teve um Maurício mais à esquerda junto com o Sousa, né? Só que para trás, né? O Maurício assistente de lateral, né? O Sousa mais à frente, sim, caindo da esquerda para dentro, mas um posicionamento muito longe da área. Era para ter um posicionamento muito mais próximo da área. E o time pensa à direita. O Alan não foi ponta, esse é um problema, foi um dos problemas. O Palmeiras não conseguiu. O Abel não conseguiu fazer o Palmeiras jogar o Alan para frente, né? Precisou, para ter esse equilíbrio, talvez, de não sofrer tanto contra-ataque, segurar um pouco mais o Alan. Dificulta, porque é o cara do mano a mano, o cara está para estar próximo da área. O Andrés mais para a direita e o Flá com um posicionamento mais de camisa 10, só que também caindo muito pela direita. Ou seja, é um time que você consegue até ver um 4-3-3 aqui, se você for muito detalhista, com o Marlon Freitas aqui, Andréas e Maurício. Só que quando você vai para os 3 atacantes, você não consegue ver 3 atacantes. Você consegue ver, se você forçar muito, 2, né? Que é o Flaco e o Sousa. O Flaco com um posicionamento bem próximo da área aqui, mas como um camisa 10. E o Sousa. Certo? Só que o Sousa caindo muito pela esquerda. Mas se você for olhar, não é um 4-2-3-1 também, porque não teve um meia central. Se você for olhar, o Flaco é o meia central, mas quem foi o atacante? O Sousa, mas o Sousa está mais pela esquerda. E o Maurício também está mais pela esquerda. Não dá para definir exatamente o que é esse time, se é um 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1. Não dá para você analisar. É sempre o posicionamento médio dos jogos do Palmeiras, quem acompanha aqui o podcast sabe, é desse jeito. O Vitor Roque sempre muito mais à frente, aí o time para a direita é Flaco, Alan, Andréas. Aí dependendo do jogo, o lateral tem um posicionamento mais à frente, mas na maioria dos jogos decisivos, mais fortes, o lateral tem um posicionamento para trás do meio. Como é Piquerez e como é Alan. Ou Alan não, Kelvin. Agora o que não muda é isso aqui, o Marlon Freitas na frente dos zagueiros, no meio, Murilo e Gustavo Gomes. E o Carlos Miguel também que não muda, é sempre aqui. O resto do time é essa questão de... que não muda também, né? Só que vai variar, como eu falei, do lateral, se o adversário vai te forçar a ficar mais para trás ou mais para frente. De modo geral, mapa de calor, estatística, Palmeiras e Novo Horizontino foi isso. Não tem muito mais o que dizer a respeito desse jogo. O que a gente pode falar agora é sobre o jogo da volta. Pré-jogo que a gente vai estar iniciando aqui sobre o Novo Horizontino e Palmeiras. Primeiro eu dar uma bebida de água aqui, já estou ficando sem voz. Vamos lá. O que eu acho... Enquanto eu falo, vou deixar rolando aqui, né? A questão da TV Palmeiras, né? Um vídeo da TV Palmeiras aqui rolando pra vocês enquanto eu falo aqui, pra vocês ficarem olhando só a minha cara linda e maravilhosa, né? Vamos lá. O que eu acho que vai ser esse jogo? Iniciando aqui pela parte do Novo Horizontino. O Rômulo deve jogar. Falaram que o Novo Horizontino iria exercer, né? Pagar esse 1 milhão e exercer o direito de usá-lo na final. Ele é o único desequilíbrio do Novo Horizontino, deu para analisar, que é um time que... O time do Novo Horizontino é muito rápido e muito direto. Se o Palmeiras novamente não der essa possibilidade ao Novo Horizontino, tendo a bola, ou até sem a bola, pressionando bem a marcação e neutralizando, não é o Rômulo que vai fazer a diferença, porque o Rômulo não é nenhum craque. Se ele fosse, ele estaria no Palmeiras ou estaria fora, já na Europa. Não deu certo no Palmeiras, muito por culpa do Abel, sim, mas também não é o jogador que vai fazer toda a diferença no mundo, porque ele não fez também no Ceará. Dito isso, eu acho que o Novo Horizontino deve fazer um jogo equilibrado, não vai querer pressionar, porque não é o jeito deles jogarem, tampouco também ficar se defendendo, porque precisa fazer 1-0. Eu acho que eles vão tentar fazer um jogo equilibrado para não se abrir para o Palmeiras, porque o Palmeiras é um time muito direto também, e com o placar à frente, jogando fora de casa, vai tentar fazer esse mesmo jogo. Isso é nítido, é óbvio, vai tentar. Vai depender das estratégias de cada treinador, de usufruir mais de bola parada, ou muito mais do jogo pelo meio, ou pelos lados. O Novo Horizontino joga muito pelos lados, né?
aí vai de estratégia de treinador para treinador. Mas eu acho que o Novo Horizontino jogará dessa maneira. Palmeiras deve ser o mesmo time de ida, do jogo de ida. O Arias não deve entrar, deve jogar o Maurício, que eu acho até certo, porque até agora foi o time que jogou, tá jogando razoavelmente bem, né, dentro dessa estratégia aí. Então não deve mudar para essa final. A atitude, na minha opinião, tem que ser a mesma, com e sem a bola. Tem que ser apertando a marcação, jogando quando tem a bola. Se o Novo Horizontino resolver dar, de fato, novamente a bola ao Palmeiras, é tentar ter o controle, só que aí um controle mais ofensivo do que um controle defensivo, aí isso tem que mudar. E aí, com certeza, claro, acertar o último passe fará muita diferença. Porque se o Palmeiras tivesse acertado o último passe nesse jogo, com toda a certeza do mundo, teria feito 3, 4-0, porque teve esse volume, né? Mas errou. E aí deu essa possibilidade do 1-0, que era para ter sido 2 por causa do gol do Gomes. Mas eu não vou entrar nessa discussão barata, porque o Palmeiras, de fato, é para vencer o Novo Horizontino ou melhor, sem a ajuda de arbitragem. Mesmo com a arbitragem prejudicando. Isso eu quis dizer. Então, acho que vai ser um jogo, de novo, equilibrado, sem muitas chances. Eu acho que sem muitas chances de gol, não vai ter. E eu acho, como eu falei, o Novo Horizontino vai tentar equilibrar o jogo de maneira a levar até o final, certo? Tendo suas chances, tentando ter suas chances sem se abrir, e o Palmeiras da mesma maneira, tendo suas chances sem se abrir, mas de maneira mais direta até do que propriamente o Novo Horizontino. O que eu espero é diferente, eu espero que o Palmeiras tenha posse, controle o jogo, tente controlar o jogo, e a partir daí faça um bom jogo, né? Para se ter um jogo mais seguro, do meio para frente, expulsando o Novo Horizontino do seu campo. Mas eu acho que não vai acontecer exatamente isso, ainda que o Novo Horizontino dê a bola ao Palmeiras, o Palmeiras vai tentar trocar passe do meio para trás, e esticar a bola do meio para frente. A leitura que eu faço é essa. Não acho que vai acontecer algo muito diferente disso. Beleza? Esse foi o podcast de hoje. Que amanhã sejamos campeões e tiremos essa questão de 2025. Ficou muito negócio do vice e tal, não sei o que. Era melhor se fosse contra o Corinthians, era. Para ser campeão, contra o Corinthians ia ser muito melhor. Mas estamos aí para ser campeões, certo? Não é contra o Corinthians, é contra o Corinthians, contra o São Paulo, contra o Santos, é todo mundo que está torcendo para o Novo Horizontino, que é óbvio, né? Só nós estamos torcendo para o Palmeiras. Então, que sejamos campeões, que façamos festa, né? Quando acabar o jogo, para tirar essa ziquezira de 2025 e aí daí para frente ser mais alegria do que cobrança. Ainda que haja cobrança, mas que seja mais alegria do que cobrança, para podermos comemorar um título, irmos para a temporada um pouco mais leve e que junto a isso o Flamengo perca para o Fluminense também, que vai ajudar ainda mais com essa questão do Felipe Luiz, que eu até esqueci de anotar aqui para falar. Uma loucura que o Flamengo fez com o Felipe Luiz, loucura total, assim, de maneira absurda. Uma coisa é a gente pedir a demissão do Abel depois de 5, 6 anos, que a gente está vendo já há 2, 3 que não tem mudança do que foi do ano passado. Agora o Felipe Luiz acabou de ser campeão, acabou de quase ser campeão do mundo, perdeu nos pênaltis pro PSG. E aí, por questões de ego do presidente, do diretor e tal, não sei o quê, por questão da renovação, que ninguém sabe se é verdade ou se não é, os caras vazaram os áudios para se defender aí. Loucura total. Mandar o Felipe Luiz embora foi uma loucura total, inclusive o Felipe Luiz ainda nem se pronunciou. Acredito que ele está esperando a final do Carioca para ninguém falar que ele está querendo prejudicar o Flamengo. Não, ele vai se pronunciar provavelmente durante a semana aqui, provavelmente, eu acredito, né, que ele vai se pronunciar durante essa semana, e eu quero ouvir, quero saber da parte dele o que aconteceu também, né, porque a gente está ouvindo por áudios vazados a parte do Flamengo, né, da diretoria, mas essa loucura tem que ser explicada também pelo Felipe Luiz, e vamos ver se os jogadores do Flamengo vão aceitar numa boa, né. Eu, sinceramente, acho que eles vão entregar essa final. Entregar sim, não vão fazer questão de vencer justamente para dar um recado para a diretoria, porque eles já estão mal, e os caras aparentemente gostavam do Felipe Luiz. A culpa não era o Felipe Luiz, o Flamengo não estava jogando mal, não estava conseguindo ter os resultados. Mas aí tem questão de pré-temporada, tem questão de... Acabou de ser campeão, muito campeão. Muitas coisas físicas, principalmente, que pegavam no Flamengo. Tinha as teimosias dele, mas nem se compara com as teimosias do Abel, que a gente sofreu um dobra de lateral em decisão de campeonato, precisando reverter placar. Cara, ou reverter ou fazer o placar no jogo da volta. E o Abel tá lá até hoje. Então, assim, são exageros, são extremos, na minha opinião, que não devem ser compactuados. O Palmeiras em manter o Abel por tanto tempo e o Flamengo demitiu o Felipe Luiz por tão pouco. Mas são maneiras das gestões trabalharem e ainda assim, eu acho que com tudo isso, ainda que o Flamengo esse ano, acho que por causa disso os jogadores não vão se empenhar tanto,
e o Leonardo Jardim é um estilo de jogo totalmente diferente do time do Flamengo, né, do que era o Felipe Luiz, não vai dar certo essa temporada. Acredito muito piamente nisso. Então abre-se o caminho maior ainda pro Palmeiras. Basta o Palmeiras conseguir jogar melhor, conseguir continuar tendo os resultados, que o caminho se abre novamente para nós. Beleza? Finalizando o podcast por aqui e até a próxima, até o próximo podcast da semana que vem. Um abraço.